Salve, cartoleiro! Como que vocês estão? Rodada 3 finalizada e, por incrível que pareça, fomos bem nessa rodada. Isso me surpreendeu. Algumas apostas foram válidas, outras decepcionaram novamente, mas bora para a quarta rodada? Quarta rodada já é quarta-feira agora. Então, bora para a nossa escalação oficial da rodada de número 4. Vamos lá. Bom, como vocês podem ver aí na tela, nosso time fez 64,20 pontos. Valorizamos cerca de 8 cartoletas por aí, mais ou menos. Tivemos algumas decepções. Algumas não. Vamos dizer que foi um jogador que decepcionou mesmo. E outros jogadores se surpreenderam, né? Tipo como o Lucas Evangelista, que estava no nosso time, pensando em valorização. Porque uma ótima opção era o Claudinho. Claudinho decepcionou, mas o Lucas Evangelista estava no nosso time, acabou fazendo o gol do Bragantino. E com isso a nossa expectativa subiu, porque além do gol que não era esperado por ele, ele valorizou bastante. Então, com isso, a gente acabou ganhando bastante cartoletas. E a outra surpresa também, que não é surpresa, né? Mas foi a ausência do Pedro, que ele testou positivo para o Covid. Foi o Vitinho, dando 2 assistências e fazendo quase 15 pontos. Também a valorização dele foi excelente. Então, o meu objetivo agora é continuar ganhando cartoleta. Então, vou vender todo mundo aqui. E a gente vai montar nosso time aqui já oficial para a quarta rodada. Lembrando que amanhã, quarta-feira, já é a quarta rodada. Então, no gol. Quem que eu indico para vocês no gol? Essa rodada tá meio complicada para escalar. Tá uma rodada bem chatinha, vou confessar. Mas duas opções válidas, na minha opinião, é o Matheus Cavicchioli e o Jailson. Para mim, são essas duas opções para o gol. Então eu vou colocar o Matheus Cavicchioli aqui. Para a zaga, começa a melhorar um pouquinho. Uma opção, Pedro Jeromel. Não vem sendo o mesmo Pedro Jeromel de 2016, 17, 18 e 19. Ele vem numa decadência tremenda. Mas como voltamos naquele critério de que se ele pontuar mais que na última rodada, ele começa a valorizar, e vocês viram que ele perdeu 2,5 cartoletas, então ele está no meu time. Se ele conseguir segurar o SG, vai ser excelente. O outro jogador que também está no meu time, pensando em valorização, é o Bruno Alves, porque ele fez menos 5,10 e desvalorizou a mesma coisa que o Jeromel, 2,5 cartoletas. Então também está no meu time. Mas outras opções também válidas é o Luan, do Palmeiras. Palmeiras não vem tão bem, tomou gol do Corinthians, que não era esperado pela fragilidade que o Corinthians vem tentando marcar gol e não consegue. Então, ninguém esperava que o Palmeiras ia tomar gol, mas futebol é assim, imprevisível. Então, o Luan é uma outra boa opção. Diego também é uma boa opção. Vai estrear agora, porque o Miranda se machucou. E com isso ele precisa fazer 3,5 pontos mais ou menos para começar a valorizar. Quem tá pensando em valorizar, né, claro. Mas essa rodada tá chatinha para colocar jogador para pontuar, porque os jogos são bem complicados. Então, basicamente, as opções são os 2 zagueiros do Palmeiras, os 2 zagueiros do São Paulo e Pedro Jeromel, assim, um pouquinho mais fora da curva. Porque os confrontos aqui é muito ESG, praticamente assim, o ESG nesse ano vai ser valioso, quem conseguir segurar o ESG. Porque além dos 5 pontos, porque muita gente não tá pontuando muito próximo quando segura o ESG. Tem um jogador que segura o ESG e faz 6 pontos, 6,5 pontos. Então, quem segurar o ESG tá lindo.
E os dois confrontos mais favoráveis é o São Paulo contra a Chapecoense e é o Palmeiras contra o Juventude. São Paulo joga em casa, o Palmeiras joga fora. Ambos os times estão com dificuldade no início do brasileiro? Tá. Mas pela fragilidade tanto de Juventude quanto da Chapecoense, esses dois times se tornam favoritos para a rodada. Laterais, Reinaldo é uma boa opção, mas quem acompanhou o brasileiro, o Cartola do ano passado, o Reinaldo, ele é jogador para escalar fora de casa. Quando ele atua fora de casa, ele faz bem mais pontos do que quando ele atua dentro de casa. Se ele segurar SG, ele só pontua SG, mais nada. Então, quem quiser arriscar no Reinaldo, um possível pênalti, porque ele é o principal batedor do São Paulo, tá valendo. Não tá no meu time, mas é uma boa opção. Como também Egídio é uma boa opção, vai bater de frente com o Marinho. Marinho gosta de ir muito no 1 contra 1. Então, pensando em roubadas de bola aí, o Egídio é uma boa opção. Tá no meu time. Guilherme Arana. Guilherme Arana é uma boa opção quando ele atua mais avançado. Se ele atua como lateral mesmo, ele se torna uma opção inválida. Pode ser que segure o SG, mas ele não vai pontuar tão bem. Diferente de quando ele joga mais avançado no meio ou até mesmo no ataque. Mas quem quiser é uma outra boa opção. Outra boa opção também, Vitor Luiz, está no meu time. É um lateral muito ofensivo, como eu já disse em outros vídeos. É um lateral bastante ofensivo, então com isso ele se torna uma boa opção. E dos demais é isso. Não tem muitas opções de laterais. No meio de campo já começa a ficar um pouco mais interessante. O Edenilson vem surpreendendo bastante. Fez um gol de pênalti na rodada passada. Fez 12,90. Se você tirar o gol dele, ele fez 4,90. Com desarme, chutando. Então, é um jogador que está surpreendendo. Nos dois jogos que ele fez o gol, né, que ele tem 2 gols, ele fez 4,90. Além o gol. Então, começa a se tornar uma boa opção. Não está no meu time, mas é uma boa opção. Iago Pikachu vai pegar um jogo um pouco mais difícil, mas quem sabe ele faça um gol, dê uma assistência. Não é uma das melhores opções. Mas porque o Atlético Goianiense vem bem, jogando bem dentro de casa. Então, não sei se o Iago Pikachu consegue fazer aquelas pontuações que ele estava fazendo de 16, 12. Então, tipo, vocês podem ver, ó. Ele não fez gol. Essa é a pontuação dele. Infelizmente, ele não passa muita credibilidade. Lucas Evangelista é outro jogador que a gente tem que ficar de olho. Tá vindo bem, já fez 2 gols, uma assistência. Tava no meu time rodada passada, pensando em valorização, fez gol, diferentemente de Claudinho, que decepcionou a maioria dos cartoleiros que foi com ele. Então, a gente tem que ficar de olho. É uma boa opção, mas pega o Corinthians fora de casa. Não passa tanta confiança assim, mas é uma boa opção também. Fernando Sobral. 2 jogos. Apenas 2 jogos e 14. Isso mesmo que vocês ouviram. 14 desarmes. Ele é um jogador que simplesmente ele tem uma média de 7 desarmes por jogo. Isso significa 7 pontos só com desarme. Óbvio que vai estar no meu time. Vai pegar o Bahia com meio de campo, principalmente o Rodriguinho. Erra muito passe. Tem vários jogadores do Bahia que gostam de ir 1 contra 1. Então o Fernando Sobral, para tentar roubada de bola, é uma ótima. Nath Fernandes também é uma boa opção, mas por conta das minhas cartoleiras que ainda estão restritas, eu não vou ir com ele. Mas é uma boa opção para rodada, principalmente porque o Inter vem jogando mal nos últimos jogos. Fez uma boa partida na rodada passada? Talvez. Ganhou de 1-0, mas ainda tem uma certa fragilidade. Então, Nath Fernandes passa a ser uma boa opção. Rafael Veiga ou Gustavo Scarpa? Eis a questão. Quem que você põe? Quem que você coloca no seu time?
Rafael Veiga fez gol no último jogo, fez 9,20. Mas se você tira o gol que ele fez, ele apenas fez 1,20. Gustavo Scarpa fez 7,20, sem gol, sem assistência. Se o jogador não faz gol nem dá assistência, Rafael Veiga faz 1,20. Gustavo Scarpa fez 7,20. Quem que você escalaria? Claro, Gustavo Scarpa tá no meu time também. Precisa de uma certa pontuação? Sim. Mas por isso que meio que eu escalei um time defendendo a desvalorização dele. Outros jogadores pensando principalmente em roubadas de bola. Ederson tem 3 jogos, 11 desarmes. Qual a média dele? 4,50, basicamente com roubadas de bola. Tem uma média bacana. Mesma coisa do PP. Tem 2 jogos, 8 desarmes. A pontuação deles. 4,80, 5,10. Tente escalar jogadores que pontuem além de gol e assistência. Mesma coisa do que o Iago Felipe. Tem 3 jogos, 12 desarmes. 12. Então, sempre tente escalar jogadores com uma média bacana. Descendo aqui um pouquinho, outro jogador que vai estar no meu time, pensando pela fragilidade do adversário, é o Gabriel Sara. Ele é aquele meio-campista que pisa muito dentro da área, faz jogadas muito próximas à grande área. Então, pensando na fragilidade da Chapecoense, eu vou colocar ele. Quem sabe rola uma assistência, um gol. Quem sabe? É uma aposta. Esse é a minha aposta para essa rodada. Vindo aqui para o ataque, vamos começar. Hulk. Fez 1,50 na última rodada, mas por incrível que pareça, foi eleito o melhor jogador da partida. Vai estar no meu time. Inter fragilizado. Hulk sendo o melhor jogador do Atlético Mineiro nos últimos jogos. Pontou baixo, desvalorizou. Então, para valorizar, está excelente. Marinho. Marinho tem uma média de 5,30. Fez um gol, porque ainda ele pontou 4,70 com gol, só que lembrando que ele perdeu o pênalti. Então, se ele não tivesse perdido o pênalti, 16 pontos praticamente ele ia fazer. Tá com uma média bacana. Não tá no meu time, por quê? Porque eu estou com o Egídio, que vai bater de frente com ele. Então, por esta questão, ele não tá no meu time. Mas é uma excelente opção para a rodada. Diego Souza, para quem gosta da lei do ex, quem acredita na lei do ex, é uma aposta válida. Tá voltando do Covid. Não fez uma boa atuação, mas para quem acredita na lei do ex, tá valendo. Gilberto, uma grande opção para a rodada. Não tá no meu time por falta de cartoleta, mas tem um grande potencial. O Ceará não tá vindo bem, tá tomando muitos gols e quem sabe o Gilberto não faça 1 ou 2 gols. Luciano. Esse é outro que tá no meu time. Jogador que finaliza bastante, muito ofensivo. Não é aquele jogador que, tipo, igual o Luiz Adriano, que chuta uma bola pro gol. Se der sorte faz gol, se não, não pontua. Então, é uma grande opção. Como eu já disse, Chapecoense fragilizado, então fazer a dobra ali, Sara e Luciano. Quem sabe dá bom. Outra opção válida, na minha opinião, é o Rony. Decepcionou muitos cartoleiros rodada passada, mas como eu tinha avisado, é clássico. Clássico acontece de tudo, você pensar. Então, pela fragilidade do Juventude, ele se torna uma boa opção. Por quê? Porque ele não é igual ao Luiz Adriano. Recebe uma bola e chuta pro gol. Uma bola por jogo. Não é válido. Isso para a cartola. Válido para a cartola é aquele jogador que finaliza bastante. Arrisca muito, principalmente de fora da área. Ele chutou 0,80. Chutou e o goleiro defendeu 1,20. Quem sabe num chute desse ele faça gol.
principalmente pela fragilidade do Juventude. Se torna uma ótima opção. Uma opção pensando assim um pouquinho fora da curva, Gustavo Mosquito. É uma outra opção válida para a rodada. Deu uma assistência no último jogo. É aquele jogador que parte no 1 contra 1. É aquele jogador mais ousado. Pisa muito dentro da área. Então, e está sendo o principal jogador ofensivo do Corinthians. Quem sabe não rola uma assistência de novo? Ou um gol? Tá? Ele é aquele típico jogador que você pode esperar qualquer coisa dele. Um gol, uma assistência ou uma decepção para a rodada. Outra boa opção também, um pouco mais fora da curva também, principalmente que nos últimos jogos não vem indo bem. Teve uma ótima atuação contra o 9 de julho, que é o Pablo, fez 3 gols, mas no Brasileiro vem decepcionando um pouquinho. Mas, para mim, essas são as melhores opções. De técnico, assim, pela minha falta de cartoleta, eu vou ir com Hernan Crespo. Para mim é uma unanimidade. Não unanimidade, mas São Paulo não vem tão bem, mas pela fragilidade extrema da Chapecoense, para mim se torna uma ótima opção. Hulk é o nosso capitão para essa rodada. Outros técnicos viáveis para a rodada. Eduardo Barroco é uma ótima opção. 2 jogos no Brasileiro veio muito bem. Ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo. Um jogo em casa, outro jogo fora. Então é uma ótima opção. Técnico dos Fortaleza. É outro time também que tá vindo bem fora de casa, dentro de casa. Vai ser aquele típico jogo de que vence o melhor. Que os dois times vêm muito bem no Brasileiro. O Atlético Goianiense não jogou a última rodada por causa que o jogo foi adiado contra o Cuiabá. Mas, para mim, esses 3 técnicos é muito viável para a rodada. Os demais eu não indico muito, não. Bom, no banco de reserva não tem muito o que escolher, né? Tem alguns jogadores, mas dentre as opções que eu dei, é Jailson. De lateral, tá cada vez pior, né? Porque, meu Deus. Então, vamos de Wendel mesmo. Que, dentre as opções, na minha opinião, é melhor. Na zaga, Marcelo Benevenuto. Fez 5,50 na última rodada. Tava no nosso time. Segurou o SG, né? Que o ruim dele é isso. Ele segura. Se ele não segurar o SG, ou ele é negativo, ou ele faz 0,50, 1 ponto no máximo. Mas, para estar na reserva, é uma opção válida. Principalmente se ele segurar o SG e um dos nossos titulares não jogar. No meio de campo, Rodrigo Nestor, caso algum do nosso meio não jogue. É um outro jogador também que gosta muito de num contra um. Quem sabe faça um gol ou uma assistência. No ataque, como a opção mais barata que eu dei foi o Mosquito, então ele tá no nosso time. Então o nosso time ficou assim, com Matheus Cavicchioli no gol, Egídio e Vitor Luiz nas laterais, Jeromel e Bruno Alves na zaga, Sobral, Scarpa e Gabriel Sara no meio, Hulk, capitão, Luciano e Rony e Hernan Crespo de técnico. Banco de reserva, Jailson, Wendel, Marcelo Benevenuto, Rodrigo Nestor e Gustavo Mosquito. Esse é o nosso time para a rodada 4. Lembrando que qualquer alteração que eu fizer, eu vou deixar nos comentários fixado. Qualquer alteração, o jogador não vai jogar. Tipo, eu não sei se vocês viram. Rodada passada, o Pedro estava no nosso time. Assim que eu fiquei sabendo que ele testou positivo, eu já fui logo nos comentários e coloquei a troca do Pedro pelo Vitinho. E deu certo. Então, qualquer alteração que eu fizer, comentários, ok? Então, eu vou ficando por aqui. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Fui, falou e tchau!